Pode falar. Começa agora o programa Pode Falar e hoje nós vamos falar sobre eleições na Venezuela e nos Estados Unidos. E quando abordarmos as eleições americanas, vamos tratar da questão da economia também. E falaremos ainda sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Os meus convidados deste programa inaugural são Maristela Basso, professora de Direito Internacional, e Alberto Pfeiffer, analista internacional. E vamos começar então com as eleições na Venezuela. O impasse se mantém, a oposição continua contestando o resultado. O candidato Edmundo Gonçalves proclamou a si mesmo presidente da Venezuela, é claro, em tom simbólico. Maduro é quem foi proclamado pelo Conselho Nacional Eleitoral venezuelano vencedor da disputa. E, diga-se de passagem, o presidente do Conselho Eleitoral é aliado de Maduro. Os militares já declararam também apoio a Maduro. Pfeiffer, eu começo com você, Pfeiffer. Eu gostaria de saber se o Maduro vai largar esse osso. Não vai. Não há nenhuma possibilidade. Nicolás Maduro ganha, né? Porque ele ganhou na mão grande, mais um mandato em que ele representa toda uma estrutura de domínio do poder, de domínio do Estado, de domínio da sociedade venezuelana, perpetuando-se no poder, com um apoio muito importante de parceiros externos, Rússia, China, Irã, Nicarágua, Cuba, e diversos outros, que lhe dão sustentação, que dão respaldo em contraposição ao que países ocidentais, Estados Unidos, países europeus, vários países da América Latina, Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai, fizeram, que foi a denúncia da fraude eleitoral. Nicolás Maduro não vai deixar o poder, é uma questão interna venezuelana, no sentido de que agora aumentará a repressão à oposição, a oposição permanecerá, é claro, na constância da sua contestação ao resultado da fraude completamente comprovada que foi esse processo eleitoral, mais que tudo, de toda a toxicidade deste encaminhamento das eleições, com cerceamento da liberdade de expressão, com sufocamento da imprensa, com prisão de oposicionistas, com o impedimento a candidaturas, de tal sorte que Nicolás Maduro continuará no poder e levando a Venezuela a se constituir num grande centro de tensão global. Importamos para a nossa vizinhança uma confrontação, uma conflagração da ordem internacional. De um lado, autocracias, de outro lado, democracias, bem aqui na fronteira do Brasil. Maristela, a Suprema Corte do país realizou um pedido de auditoria dos votos, mas ela também é aliada de Maduro. Como é que fica essa situação? William, parece incrível, mas as pessoas estão surpreendidas com o resultado das votações na Venezuela, mas não, essa surpresa não era para acontecer, na medida em que nós tivemos não um resultado das urnas fraudado, nós temos toda uma eleição, todo um processo eleitoral que foi fraudado. Vamos pensar que, desde o início, há a fraude, né? Quando Maduro, depois de fazer o acordo com os Estados Unidos, afiançado pelo Brasil, no sentido de que o país iria se submeter a eleições transparentes, com observadores internacionais, que a democracia ia reinar plenamente. Então, aí os Estados Unidos suspendem as sanções, afiançado esse acordo, porque o Brasil disse, Estados Unidos, confie, porque Maduro vai cumprir o que ele está dizendo. Os Estados Unidos, então, suspendem as sanções e Maduro começa com o tal processo eleitoral, que desde o início, o William, é fraudado. Na medida em que Maduro antecipa as eleições, o processo eleitoral, quando, então, a oposição não estava preparada, quer dizer, não tinha ainda um candidato preparado, antecipa as eleições, a oposição começa a fazer as inscrições junto à Justiça Eleitoral dos seus candidatos, e ele, Maduro, como você mesmo disse, vai mandando a Justiça Eleitoral, que não tem nenhuma independência do Poder Executivo, ou seja, não tem nenhuma independência relativa ao presidente Maduro, a mando de Maduro, a Justiça Eleitoral vai indeferindo nomes, vai indeferindo candidaturas, inclusive vai prendendo, mandando prender certos candidatos. O único candidato que permanece foi aquele, né, que, de uma certa forma, agora está na pauta, né, que é o Gonzalez,
E ele foi admitido como inscrito à eleição, porque Maduro o considerou sem nenhuma condição, um político inexpressivo, quer dizer, um diplomata, né, com um perfil político inexpressivo e sem nenhuma chance de ganhar. Então, desde o início, o processo eleitoral é fraudulento, o que é raro, porque muitas vezes a gente vê urnas fraudadas ou resultados fraudados. Aqui a gente tem um processo eleitoral fraudado que vai desembocar com esse último capítulo, que é não a fraude nas urnas. As urnas não foram fraudadas, mas os resultados, sim. E a Justiça Eleitoral, como você destacou, assim como o Poder Judiciário venezuelano, não são autônomos, não são independentes. Então, a Justiça Eleitoral vem a proclamar o resultado, aquele que Maduro mandou, ou seja, que ele foi reeleito. Tá. Ô, Faif, essa semana a gente teve uma conversa, né, de bastidores, e aí você me falou um negócio que eu fiquei meio preocupado. Você vê algum risco de regimes autoritários como o de Maduro expandir seus tentáculos em toda a América do Sul, inclusive bater na porta do Brasil? Já é o caso. Maduro tem interferido em regimes próximos, né? Há uma coligação com outros regimes autoritários na região. Olha a Nicarágua, que acabou de expulsar o embaixador brasileiro, Cuba, há essa tendência, esses populismos autoritários se reforçando mutuamente, mais que tudo, atraindo a atenção de autoritários de outras partes do mundo. Agora, o principal problema, o principal tema que nós temos que nos preocupar, William, é que esta ação é uma ação que vem de maneira tentando passar despercebida pela ativação das redes de criminalidade transnacional, do crime organizado. A Venezuela se transformou num grande estado corrupto e que hospeda células do crime organizado transnacional. Isso afeta diretamente o Brasil, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de substâncias precursoras, tráfico de pessoas, a questão do garimpo ilegal, tráfico de biodiversidade, a lavagem de dinheiro, está tudo envolvido nesse esquema em que regimes autoritários instilam desequilíbrios, instilam insegurança nos países vizinhos, fomentando a revolta contra as autoridades constituídas e, de certa maneira, tentando fazer com que a desestabilização dessas sociedades facilite a ação desses regimes. Maristela, o PT ele reconheceu a vitória, né, de Nicolás Maduro, mas o presidente Lula continua em cima do muro, disse que é um fato normal, apenas uma eleição na Venezuela. Aí Lula tem falado, eu li muito sobre isso, que há amigos que está numa situação difícil e a qualquer hora ele terá que se posicionar. Uma questão complicada para um presidente que foi eleito exatamente por causa da democracia, né? Sim, você traz uma questão interessante, William, e se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de perguntar ao presidente Lula o que o faz defender Maduro quando Maduro parece não ter nenhum apreço pelo presidente brasileiro, pelo presidente Lula, né? O que está em jogo aí para que o presidente Lula se arrisque tanto, se arrisque no plano internacional e se arrisque no plano interno, fazendo a defesa de um presidente que é um ditador, que é um carrasco, que concorreu com alguém que, segundo ele, não tinha e não tem perfil político necessário para fazer frente. Então, eu gostaria de perguntar para o presidente Lula o que acontece aí com esse apoio a Maduro, quando Maduro já se sabe quem é, não é? Lula afiançou um acordo em nome do presidente Maduro, em nome da Venezuela perante os Estados Unidos, acordo esse que foi descumprido imediatamente depois de assinado por Maduro, na medida em que ele antecipa as eleições e frauda todo o processo eleitoral. E mesmo assim o Lula continua a seu lado. Outro dia, depois de manifestação do Lula, o Maduro responde dizendo: presidente brasileiro, tome aí um chá de camomila, fique mais calmo. Quer dizer, há um desrespeito, há um comportamento desonroso. O que faz o presidente Lula se submeter a isso? Ele está, nesse caso, William, da Venezuela, passando talvez pelo seu último teste em nível internacional, na medida em que a comunidade internacional, depois de tantas gafes e depois de tantos equívocos de manifestações diplomáticas do presidente Lula, acabou a comunidade internacional empurrando ele para
liderar, de uma certa forma, a América Latina. E liderando a América Latina, dando a ele um espaço. Agora, o presidente do Brasil ele fica aqui. E esse é um teste. Vamos ver como ele se comporta à frente da liderança da América Latina. E, por incrível que pareça, o presidente Lula está faltando, está indo mal nesse teste. Vai ser até reprovado. Vamos lembrar que, sim, que o problema do resultado das urnas na Venezuela ficou claro para o mundo. O primeiro telefonema que Biden deu foi para o presidente Lula, na medida em que grande líder do continente latino-americano, do subcontinente latino-americano, ele que havia afiançado o acordo, aquele no qual os Estados Unidos suspenderam as sanções, ele liga para saber o que o Lula tem a dizer. E o Lula diz, olha, eu vou esperar o resultado das atas, mas o Biden já tinha o resultado das atas, porque eles tinham, né, a Fundação Carter, o Centro Carter, já tinha mandado seus observadores, os observadores tinham participado das eleições na Venezuela, tinham saído já da Venezuela para, em segurança, divulgar os resultados, ou seja, Biden ainda deu 2 dias para o Lula conseguir ou fazer com que Maduro publicassem as tais atas, e não conseguiu. Aí foi que os Estados Unidos vieram a público e disseram, não reconhecemos essa eleição. Então, é um grande teste no qual o Lula talvez seja reprovado em nível internacional, em nível interno. Você traz a questão do PT, também, porque os brasileiros, mesmo os seguidores de Lula, mesmo a sua família, né, aqueles que lhe estão mais próximos, todos nós estamos acompanhando e todos nós sabemos o que acontece na Venezuela. Então, todos nós estamos perguntando ao PT e ao presidente o que acontece. Né? Nós temos uma fronteira de mais de 2.000 quilômetros, né? Com um Estado vizinho que é um narco-estado, crime organizado constituído, venezuelanos que nós já temos no Brasil mais de 600 mil. Então, o que acontece que o Brasil ainda não se posicionou de forma diplomática, moral e correta? Ok. O Pfeiffer, quer fazer algum comentário antes de seguirmos para o próximo tema? O Brasil, a sociedade brasileira já se posicionou. Uma política externa que refletisse os interesses nacionais e que se coadunasse com a Constituição brasileira, onde estão preconizados os princípios e valores que regem a nossa ordem interna e a nossa pretensão externa, já teria reprovado de público a eleição na Venezuela e denunciado a falcatrua, né, o processo de Araque que ali foi implementado, e reconhecido que o vencedor é Edmundo Gonçalves Urrutia. O problema é que o presidente Lula prova cabalmente que ele não tem vocação de estadista, de chefe de Estado, nem de chefe de governo, nem de presidente da República nos assuntos externos. A ele interessa perfilar-se ideologicamente a quem lhe é mais próximo ou mais caro. Nesse caso, é Nicolás Maduro, que representa o ideário que alguns resumem naquelas cartas e manifestações, declarações do Foro de São Paulo. Também não quer se contrapor o presidente Lula e o aparato que lida com as questões externas próximo a ele, com o que são os parceiros preferenciais nesse momento, China, do ponto de vista econômico, e Rússia, do ponto de vista de que é um país que contesta a ordem ocidental, que contesta o imperialismo norte-americano, ou seja lá como queiram chamar. Acontece que nós estamos lidando, como bem indicado, com uma questão regional e doméstica. Regional porque aqui nas nossas fronteiras, América do Sul e América Latina, e doméstica, porque o impacto da crise venezuelana se espraia pelo território brasileiro, afetando a sociedade brasileira. 600 mil refugiados que têm que ser arcados pelo contribuinte brasileiro, que fornece a eles serviços de saúde, serviços governamentais, assistência para internação dessa população. Além do que, traz, por ser um país plataforma do crime organizado transnacional, com conexões com agrupamentos terroristas, Hamas, Hezbollah e outros espalhados pelo mundo, uma instabilidade cada vez maior para as nossas fronteiras. Hoje, o parceiro preferencial dos Estados Unidos na região, e aqui mais um ponto negativo para a nossa atuação externa, é a Argentina. Nós nem com os nossos parceiros do Mercosul conseguimos mais alinhavar posições comuns. Argentina, Uruguai e Paraguai denunciaram a eleição venezuelana. A Argentina é hoje o parceiro preferencial dos Estados Unidos na região, haja visto as aproximações
do Comando Sul das Forças Armadas Americanas com o governo de Javier Milei e os acertos que foram feitos para neutralizar a presença chinesa em território argentino, com construção de bases, com observação via satélites, que foi implementado durante o governo anterior. Então, o Brasil se colocou numa postura diminuta no mundo, muito aquém do seu potencial e do que deve corresponder ao seu lugar na região, colocando em risco toda uma possibilidade que lhe foi dada de presente com a realização da cúpula do G20, a presidência do G20, cujo encontro final acontecerá em novembro no Rio de Janeiro, e com a COP30 de Belém do Pará no ano que vem. O governo brasileiro joga pela janela, desperdiça essas oportunidades, porque fala muito em assuntos que não são da sua alçada e nos quais não tem o que fazer, questão da Rússia, questão de Israel e outros, e não consegue agir minimamente nas questões em que tem e pode atuar, que são as questões da região e as questões que afetam o interesse nacional e a população doméstica, principalmente o crime organizado transnacional. Perfeito. Vamos seguir para outro tema aqui também, muito importante, que foi comentado muito nos últimos dias, a morte do líder do Hamas no Irã, né, que, segundo informações, ele foi morto por uma bomba que foi plantada há cerca de 2 meses no prédio onde ele se hospedou no Irã, e a bomba teria sido detonada remotamente. Israel não confirmou e também não negou o envolvimento, mas o governo do Irã e o Hamas afirmam que Israel executou o assassinato. Maristela, Israel e Irã estão perto de uma guerra? Bom, tudo que o Irã deseja é uma guerra com Israel, né? Porque sabe que Israel não virá sozinho, ele certamente virá com seu parceiro, os Estados Unidos, e então deflagrada estaria essa grande animosidade que Irã tem com Israel e Estados Unidos, na medida em que Estados Unidos, apoiado por Israel, na região, representaria ali a entrada, a penetração dos princípios ocidentais e dos costumes ocidentais e dos ícones ocidentais em território no qual o Irã pretende vê-los excluídos, né? Então, tudo que o Irã deseja é isso. Imagina-se que o ataque de outubro do ano passado do Hamas em território israelense tenha sido, em grande parte, incentivado pelo Irã, na medida em que o Irã sabia que, com esse ataque, se recrudesceria qualquer possibilidade do acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que é talvez o último grande país do Oriente Médio com o qual Israel almejava fazer um acordo de reconhecimento, né, de que é um Estado independente e de autodeterminado, trazendo mais um país árabe para a sua colaboração, para a sua aproximação. Então, esse acordo não era desejado pelo Irã, e imagina-se que o Irã tenha, então, apoiado o Hamas para que ele entrasse em território israelense e fizesse o que nós sabemos. E agora, esse assassinato desse líder do Hamas em território do Irã parece ser aí a gota d'água para que o Irã diga, bom, então nossa soberania teria sido violada e nós agora estamos prontos para revidar e vamos revidar contra Israel, e aí os Estados Unidos ficarão numa situação difícil. Então, o cenário é tenso, houve aí um adensamento das tensões, né? Sabemos que do outro lado também houve o assassinato de um representante importante do Hezbollah no Líbano, então a região aí ficou mais acalorada e é possível que, de bilateral hoje, Israel contra o Hamas, nós venhamos a ter um conflito alargado no Oriente Médio e bem mais grave na medida em que entra Irã, e entrando Irã, ele não vem sozinho, né? Ele tem seu parceiro lá também, o Iêmen, ele tem o Iraque, ele tem os palestinos, enfim, ele não virá sozinho. E o revide ali de Israel, associado muito provavelmente aos Estados Unidos, também não será pequeno. Então, são tempos de tensões. Faife, dá para medir as dimensões de conflito entre esses dois países? Tem gente, inclusive, temendo uma terceira guerra mundial, ou isso é exagero demais? A terceira guerra mundial, não, mas nós já temos hoje uma guerra de baixa intensidade entre o Irã e seus proxies, né, que são os Houthis no Iêmen, que é o Hamas em Gaza, que são agrupamentos xiitas no Iraque, contra Israel. Houve a neutralização das aproximações com os regimes árabes sunitas, né, que os acordos de Abraão que Israel punha em marcha, para evitar esta grande
cooperação, pode assim dizer, entre Israel e esses regimes se adensasse, vedando o acesso desse arco, Síria também, né, no arco de influência iraniano, que esse arco cada vez mais se colocasse com força na região do Oriente Médio. O que ocorre é que alguma retaliação que o Irã fosse fazer em relação a Israel talvez tivesse acontecido entre 48 e 72 horas passado do atentado que vitimou o líder político do Hamas em território iraniano, mas o Irã aparentemente pensou bem e reverteu essa tendência. Vamos lembrar também que o Irã agora tem um novo presidente, né? Houve um acidente fatal de helicóptero que até hoje não se sabe se pode ter sido causado não só por condições meteorológicas, mas por também algum ataque, alguma sabotagem. Vamos lembrar que o Irã, o regime iraniano, é um regime que tem fortes núcleos de contestação interna, outras nacionalidades, oposição. Então, o Irã não pode fazer um ataque desmesurado. Tem que ser tudo muito calculado para manter o tensionamento necessário na região e evitar a entrada massiva dos parceiros externos, né? Os Estados Unidos deslocaram tropas para aquela região e, de fato, nós temos hoje um conflito, se quiser chamar de guerra, embora não seja uma guerra, mas um conflito de intensidade controlada entre o Irã e seus proxies e Israel e seus parceiros, notadamente Estados Unidos e Reino Unido. Agora, o que pode acontecer, o que vai acontecer cada vez mais, é uma centralização do confronto no Líbano. O Líbano, sim, virou um barril de pólvora, né? O Hezbollah, cada vez tentando, e foi muito importante que não só o líder do Hamas, mas o importante comandante militar do Hezbollah, horas antes do ataque ao líder do Hamas, também tenha sido neutralizado, quer dizer, morto, porque no Líbano a tensão cada vez cresce mais e ali na fronteira com Israel é que deve haver um recrudescimento dos embates, tirando um pouco da tensão de Israel em relação a Gaza, onde depois de quase 10 meses de campanha, Israel não conseguiu alcançar o objetivo da recuperação dos reféns e da neutralização do Hamas. Muito bem, agora vamos falar sobre eleições dos Estados Unidos, até porque eu estou fazendo esse programa aqui dos Estados Unidos, vocês estão aí do Brasil, eu queria ouvir muita percepção de vocês em relação às eleições aqui. Tim Walz, governador do Minnesota, foi escolhido como vice de Kamala Harris. Boa escolha, Maristela Basso? Sim, uma ótima escolha, né? Qualquer um dos que ela viesse a escolher, que estavam naquela lista dos 5, né? Também contando com o governador da Califórnia e também com outras senadoras, eu acho que qualquer um dos candidatos a vice seria bem aceito. É um bom candidato, mas também qualquer um deles seria também um bom candidato do Partido Democrata para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Eu, William, tenho refletido muito, né, sobre isso, estava nos Estados Unidos, aí em Berkeley, na Califórnia, na universidade, um dia depois do atentado, então acompanhei aí a convenção dos republicanos depois, enfim, acompanhei todos os noticiários que eu adoro, sobretudo os americanos, que eu acho que são muito intensos, e os entrevistadores, os jornalistas, os seus colegas são muito competentes na condução do que eles chamam show, né, das entrevistas. Então, eu estudei bastante o cenário aí americano nesse período e continuo. Não acredito e quero muito estar errada, William, muito, mas eu não acredito que qualquer dobradinha feita com a vice-presidente Kamala Harris possa ser bem sucedida nas urnas. E eu desejo muito estar errada, né? Mas pelo que eu ouvi, por vídeos que eu vi, pela recuperação dos fatos desde a posse de Biden e Kamala Harris, a conclusão que eu cheguei é que, infelizmente, a Kamala Harris não foi uma boa vice-presidente dos Estados Unidos. Ela não assumiu bem a liderança no que diz respeito à legislação relativa à imigração. Ela
a meu ver, e de que muitas pessoas que eu conversei, teve até uma postura um pouco acomodada. Depois veio a questão do aborto, decidida pela Suprema Corte, julgamento durante o qual, e logo depois da decisão, ela também se manteve um pouco apática, quer dizer, não se posicionou, sobretudo ao lado das mulheres, dessas ou daquelas, não importa. E teve uma administração muito apagada, e ainda em várias entrevistas que eu vi, alguns pedaços, percebi assim, uma política assim, um pouco inoportuna, né? Quer dizer, não acredito que ela tenha sido uma boa vice-presidente. Então, não acredito que ela possa, não, com esse background, com esse passado, ter credenciais suficientes para ser hoje a candidata dos democratas, independentemente de quem seja o seu vice. E eu espero, eu vou repetir, estar enganada, porque do outro lado nós temos uma dupla que é uma dupla que vem aí, digamos, logo depois de um atentado que o Trump passou, e isso fez com que nós tivéssemos logo depois uma das convenções dos republicanos, e aí você pode me corrigir, porque você acompanha muito mais de perto e há muito mais tempo, uma das mais importantes convenções republicanas, né, onde a gente viu ali uma verdadeira comoção dos seguidores, da população, dos delegados, das pessoas, e Trump escolhe para fazer dobradinho um vice-presidente que, ainda que nós não conhecêssemos, conhecíamos apenas pelo fato dele ter publicado um livro sobre a sua vida, que foi um best-seller, e depois tornou-se filme. Embora a gente tivesse poucas informações desse senador, ele é um ótimo vice-presidente no que ele representa e no contraponto que ele faz à história, inclusive pessoal, de Trump. E acho que nos debates ele vai acrescentar. Então, não estou aqui fazendo uma defesa, nem estou dizendo, quero que vença isso. Não, sim, fazendo uma avaliação. Né? Que imagino que vai ser difícil derrubar essa dobradinha Trump-Vance nesse formato que os democratas estão nos apresentando. Então, Pfeiffer, vamos pensar lá. A Kamala Harris foi colocada nessa posição aí. É uma mulher negra, ela tem agora o seu vice, Tim Walz. Eles escolheram um vice com perfil mais conservador, né? Ele é professor, ele foi treinador de futebol americano aqui, ele é um cara... ele chega muito mais da população branca e conservadora. Ele consegue se aproximar. É governador... Ele parece um blue collar, né? Nascido no Nebraska, governador de Minnesota, e é um cara, assim, folk, né? Um cara do povo, né? Um cara fácil de falar, papo reto, não tem frescura, aquela coisa. Então, ele é mais padrãozão americano. Isso indica exatamente que o battleground, né, a batalha, o campo de batalha, são os estados do Rust Belt, né, daquela zona industrial do meio-oeste para o norte, que vão decidir no colégio eleitoral. Vamos lembrar que o voto nos Estados Unidos, quem decide é o colégio eleitoral, o voto indireto, a população vota nos estados, os estados elegem delegados, esses delegados é que escolhem o presidente. E os estados em que há uma disputa maior, os swing states, né, em que há um pêndulo muito pequeno, né, muito curto de um lado para o outro, então, naquela região, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Minnesota um pouco menos, mas, enfim, é aquela região. Então, a escolha do vice-presidente Kamala Harris vai exatamente para focar nesses estados, assim como J.D. Vance, que é senador por Ohio, foca igualmente nesses estados. Kamala Harris não foi uma vice-presidente parceira, atuante, não soube se preparar para a eventualidade de ter que assumir a presidência, tanto nos temas internos, quanto principalmente nos temas externos. Aqui que está o X da questão, né? Os Estados Unidos enfrentam uma contestação hegemônica. A China quer desbancar os Estados Unidos, uma corrida tecnológica, uma corrida estratégica, uma corrida por domínio do mundo, em que a geopolítica se sobrepõe à geoeconomia. Hoje pouca gente fala em globalização, em instituições multilaterais, falamos aqui em unilateralismo, em países que fazem valer o seu interesse nacional. E para isso precisar peitar a Rússia de Putin, a China e outros estados que virão sequiosos de ocupar espaço que até então pertenciam aos Estados Unidos. E olha o caso da Venezuela, que nada mais é do que uma ponta de lança desses interesses. E também do Irã, né? O Irã está instalado aqui na nossa região.
nas portas dos Estados Unidos. Então, esse é o dilema dos Estados Unidos para o próximo período presidencial. Eleição em novembro, o presidente assume em janeiro e tem 4 anos para fazer valer uma proposta que confronte com essas ameaças à hegemonia americana. Kamala Harris não tem se mostrado à altura desse posto numa eleição que será caracterizada pela polarização e pela fragmentação interna da sociedade americana. Então, vai ser uma eleição muito acirrada, muito ácida, em que a retórica vai provavelmente levar a um afastamento da maior dos dois polos. Donald Trump vem com muito traquejo, lembrando que no primeiro mandato dele ele não tinha o mínimo conhecimento do funcionamento do deep state americano, das instituições governamentais, agora ele já tem. Ele era um outsider no Partido Republicano, hoje ele domina e controla o Partido Republicano. Então, ele tomando o poder, ele tem grandes chances de amoldar o Estado americano, a sociedade americana, a o que ele imagina ser o melhor para enfrentar esses desafios externos. No caso de Kamala Harris, não há sinais de preparo suficiente para enfrentar esse problema, independentemente da hierarquia de valores que ela queira implementar. E o governador Walz representa, sim, uma boa gestão, um bom conhecimento do cargo que ele desempenhou como governador de Minnesota, mas talvez não seja suficiente para arrebatar os votos nesses estados que decidirão a eleição para se contrapor ao que se transformou Donald Trump, quase num líder ungido por algum chamamento divino, tendo ele escapado de um atentado, de uma tentativa de assassinato que quase lhe cobrou a vida. Há uma expectativa por uma recessão na economia americana, né, Pfeiffer? E aí eu vou fazer essa pergunta primeiro para Maristela. Maristela, você disse muito bem que o time Kamala Harris e o Walz não está à altura do outro time dos republicanos, né? E o Trump, à frente disso, o Trump é um empresário. A economia, a recessão econômica nos Estados Unidos, a população rejeita inteiramente e há um risco de termos uma recessão na economia. Aí é um prato cheio para os ataques do Trump, não é isso? Sem dúvida, porque nos discursos de Trump, ele sempre diz a economia nunca esteve tão mal, o desemprego nunca esteve tão alto, as pessoas nunca estiveram tão insatisfeitas, tão pobres. É preciso fazer da América, a América grande novamente. E, na verdade, a gente sabia que a economia não estava tão ruim, porque Biden fez uma bela administração na perspectiva econômica. Os Estados Unidos estavam bem, não é? Ou até muito recentemente, o desemprego havia caído, as pessoas estavam numa situação melhor do que aquela que estavam em geral antes de que Biden assumisse. Mas quando o Trump dizia isso, as pessoas isso é mentira, isso não é verdade. Biden se defende dizendo que a economia está muito bem americana, que o desemprego caiu, que nós nunca estivemos tão bem. E Biden não conseguia fazer esse contraponto, e aí justificou-se que era pelo fato de que ele estava cansado, de que ele estava com problemas cognitivos, e naquele fatídico debate ele não conseguiu desmentir, ele não conseguiu enfrentar Trump e dizer isso não é verdade e trazer os dados concretos. Mas, por incrível que pareça, nesse momento, começam a ecoar essas afirmações de Trump como verdadeiras, né? Porque a gente começa a ouvir, olha, recessão, o Fed começa a se manifestar, a gente sabe que eles querem mexer nas taxas de juros. Então, aparece, sim, um cenário no qual as inverdades de Trump parecem encontrar eco, ou seja, não seriam tão inverdades assim. E isso é bom para Donald Trump. É tudo o que ele vem dizendo, né? Precisamos fazer da América grande novamente, algo grande novamente, e eu sou o cara, eu e Vance vamos fazer isso. Então, esse momento de recessão, que não é bom para os Estados Unidos, não é bom para o mundo, é bom para os republicanos. Pfeiffer, um dado sobre emprego abaixo do esperado em julho é que acendeu esse sinal amarelo em relação à economia, não foi isso? Exatamente, né? O mercado se movimenta a partir de expectativas. Então, não há ainda uma recessão, mas os indicadores parecem anunciar uma desaceleração econômica, levando à manutenção da taxa de juros altas e talvez uma falta de investimento,
que conterá a expansão da economia americana. Então, não sei se chegaremos a uma recessão, mas a um decréscimo da velocidade da recuperação da economia. A Maristela tem razão quando fala da impressão da população americana. O que houve, os trabalhadores ficaram com uma memória inflacionária, né? Os preços dos combustíveis, os preços da energia, os preços dos alimentos subiram muito nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente. Isso deixou uma sensação real, né? Não uma sensação, mas uma constatação de uma perda de renda. Esses preços não se recuperaram ainda e essa memória ficou no eleitorado americano. Então, talvez a gente não tenha propriamente uma recessão, mas sim uma desaceleração, ou uma retomada da aceleração numa velocidade menor, o que vai fazer com que o próximo presidente tenha que pensar em mecanismos de retomada da economia, provavelmente, se for Donald Trump, com redução de impostos e com medidas de corte de gastos públicos. Vamos lembrar que a dívida interna americana é quase que fora do controle, está quase fora do controle, e há especulações de que a China, em algum momento, pode, é uma tendência, né, diminuir as suas reservas em títulos americanos e escapando do dólar como moeda de referência. Então, sempre essa contestação hegemônica vai ser algo com que o governo americano vai ter que lidar para fazer valer a força da sua economia no próximo período presidencial. Eu queria encerrar esse programa de uma forma light aqui, falar só rapidinho aqui a observação ou a visão suas dessa Olimpíada de Paris aí. Ela não conseguiu ficar ilesa, né, das polêmicas que começaram já na abertura do evento. Eu vi roubos, furtos, teve prisões, vaias a hino, críticas ao uniforme e muitas críticas por parte dos religiosos da abertura do evento, né? Hein, Maristela? O que você achou disso tudo? Os franceses devem estar pensando, né, sobretudo Macron, o presidente, e a equipe toda que organizou, eles devem estar pensando no Sartre, né, que dizia, o inferno são os outros. Eu acho que eles estão se embalando aí um pouco no inferno são os outros, porque fizeram o melhor que podiam, né? Uma abertura bonita, nova, com tudo que era necessário para interter todas as camadas da população, das crianças, os jovens, os adultos, os mais simples, os mais eruditos. Então, eles fizeram o máximo e ainda as críticas estão presentes. Isso faz parte do show, né, William? Contentar todos é difícil. Pfeiffer. Eu creio que um problema nessa abertura no processo todo das Olimpíadas foi internalizar uma certa batalha ideológica em curso entre o Ocidente e os países que seguiam mais por tradições religiosas, tradições mais autocráticas. E isso não é bom para o esporte. Também houve uma certa constatação da hipocrisia francesa com a questão ambiental, o Rio Sena poluído e sendo oferecido aos atletas, e aquilo talvez tenha demonstrado também uma falha, né, da preparação. O esporte se tornou um grande negócio, o desempenho dos atletas melhora a cada competição, com avanços tecnológicos e avanços científicos. O Brasil segue sendo um parceiro intermediário com alguns expoentes, muito mais em razão de talento e em razão da dedicação de certos grupos de pessoas em certos esportes do que derivado de uma abordagem coletiva da sociedade, de que o esporte não só traz saúde, traz bem-estar, mas é um elemento de galvanização do povo, da sociedade. Então, é uma Olimpíada interessante, porque reflete esse momento do mundo de polarização, de disputa ideológica, mas talvez isso prejudique a ideia do esporte, que sempre pode ser visto como um local de aproximação universal. Quer dizer, o esporte não tem ideologia. O esporte é a expressão da nossa capacidade humana de lidar com o outro em competição, mas em espírito harmonioso, respeitando o adversário e tentando dar o máximo de si, mas sem depreciar o rival. Muito bem, obrigado pela participação de vocês nesse primeiro programa, Pode Falar. Sempre que vocês quiserem falar de alguma coisa, é só vir para cá, tá? Vocês são sempre convidados. Maristela Bastos, obrigado. Alberto Pfeiffer, muito obrigado. E até o próximo, né? Tomara que seja rápido. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.